Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem vos fala é o irmão João Vitor, amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria primeiramente desejar um bom dia, boa noite, boa tarde a você que está ouvindo esta palavra, amém. Esta palavra neste momento tão abençoado que é a palavra do Senhor, amém. Meus irmãos, eu queria hoje falar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra lá em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 2, amém? Nossa palavra hoje vai ser através deste versículo, amém? Queria ler a palavra do Senhor com os irmãos até o versículo de número 8, amém? Logo após, eu queria falar um pouco mais desta palavra tão bonita que o apóstolo Paulo escreveu, amém? Bom, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, vem dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com a liberdade. O que precede, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o foco da palavra hoje vai ser Romanos capítulo 2, capítulo 12 e o versículo de número 2. Amém? E o que essa palavra, meus irmãos, vem nos trazer? Amém? Então, o que essa palavra vem nos trazer hoje? Paulo começa essa carta, esse capítulo dessa carta, dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Amém, meus irmãos? Paulo está falando aqui, irmãos, sobre o nosso culto para Deus. Porque quando você está na presença do Senhor, está cultuando, o seu culto é um sacrifício vivo para Deus. Vamos lembrar aqui, antigamente, no Antigo Testamento, você tinha o cordeiro e ali se pegava o cordeiro, fazia todo aquele sacrifício, matava o cordeiro, sacrificava ao Senhor e ali o Senhor recebia aquele sacrifício. Logo, quando teve o tabernáculo, tinha o sacerdote e ele pegava aquele cordeiro, pegava todos os pecados do povo de Deus e ali fazia um sacrifício vivo uma vez por ano, fazia ali um sacrifício e aquele sacrifício ia até o céu e Deus perdoava. Amém? E hoje nós não temos mais isso. Por quê? O nosso sacrifício vivo foi Cristo. Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas quando nós cultuamos a Deus, nós damos um sacrifício vivo a Deus. É considerado um sacrifício vivo. Tanto que Paulo fala que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós temos que nos preocupar com o nosso corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. E o modo que nós temos com o nosso corpo, nós estamos cultuando a Deus. As nossas vestes, nós estamos cultuando a Deus.
o nosso falar estamos cultuando a Deus, o nosso pensar estamos cultuando a Deus. Então vejam, irmãos, que nós não podemos nos vestir de qualquer maneira, nós não podemos pensar de qualquer maneira, nós não podemos falar de qualquer maneira, porque tudo aquilo que a gente faz, a gente cultua a Deus. É a graça de Deus sendo manifestada em nós. Amém? Nós somos templos do Espírito Santo. Logo, se somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai habitar em nós de qualquer maneira. Certo, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, Paulo vai falar que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo fala corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, Paulo está falando basicamente das nossas vestes, nosso modo de vestir, nosso modo de pensar, como eu já falei. Amém? Então o nosso culto a gente dá a Deus não só na igreja. O culto não é só você ir para a igreja, olha, eu fui para o culto hoje, glória a Deus. Não, você está congregando, é diferente. Congregar é unir-se com várias pessoas que professam a mesma fé que você. E ali você está congregando, cultuando a Deus. Amém? Mas o culto não é só você ir para a igreja. O culto, você dá o culto com as suas vestes. O modo que você se veste vai cultuar a Deus. Será que o meu modo de se vestir está cultuando a Deus? Está agradando a Deus? Porque Paulo fala sacrifício vivo, santo e agradável. Será que o meu modo de me vestir está sendo santo e agradável? A palavra do Senhor fala que nós devemos, que as mulheres, e aqui eu falo não só mulheres, tanto homens quanto mulheres, que se vista com pudor e modéstia. Amém? Então nós temos que nos vestir conforme a vontade do Senhor. Amém? Santo e agradável. E os nossos pensamentos e falas. Porque o modo que a gente fala, que vamos expressar, estamos imitando a Cristo. Se você responder uma pergunta como Cristo responderia, você está imitando a Cristo. Quando você pensa como Cristo pensaria, você está imitando a Cristo. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos nos apresentar como sacrifício vivo e santo a Deus. Amém? Ao nosso culto racional. O culto racional que Paulo está falando aqui é no nosso dia a dia, não só na igreja, mas no dia a dia. Modo de falar, modo de se vestir, modo de se comportar, o modo de pensar, o modo de agir até, é um culto racional. Amém, meus irmãos? E o versículo de número 2, que é o foco da nossa palavra hoje. Amém? Romanos capítulo 12, versículo de número 2 diz assim: Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, Paulo vai falar no primeiro versículo sobre o culto, como a gente deve cultuar a Deus. Tem que ser um culto santo, tem que ser um culto agradável e um culto racional. Glória a Deus. E Paulo vai falar, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não se conforme com o que está acontecendo. Ou não seja igual às outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado para ser diferente, para fazer a diferença nessa terra. A partir do momento em que você está na presença de Deus e que você serve ao Senhor, você não pode viver como o mundo vive. Por isso que Paulo fala, não sede conformados com este mundo. Não se conforme com este mundo, com o modo de vida desse mundo, com o que esse mundo fala ou deixa de falar. Hoje, meus irmãos, o mundo está sendo porta para muitos da igreja sair da presença do Senhor. Amém. A palavra do Senhor fala lá no Antigo Testamento, em Êxodo, que conciliação há entre Deus e Baal? Não há conciliação, meus irmãos. Não há. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao mundo. Não podemos servir a dois senhores. Antes, você vai entristecer um dos dois senhores. Você vai agradar mais a um e vai desagradar o outro.
Então, meus irmãos, o mundo hoje faz coisas para que possamos sair da presença do Senhor. O diabo não vai vir com uma bandeja feia. O diabo não vai vir com uma bandeja, digamos, ruim. Ele vai vir com a bandeja muito boa, bonita, agradável. Mas por dentro ela vai estar podre. Por dentro ela vai estar com mau cheiro. Então, meus irmãos, Paulo fala, não sedes conformados com este mundo. Amém? E ele vai falar, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, que nós possamos ser transformados pelo entendimento. E quem pode transformar o nosso entendimento? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. O Espírito Santo é o Espírito que escreveu esta palavra que nós lemos. É o Espírito de Deus. O Espírito do entendimento, um Espírito que estava na criação do mundo, é o Espírito Santo. Só Ele pode renovar o nosso entendimento, transformar o nosso entendimento, abrir a nossa mente, abrir a nossa visão, para que possamos ver o que o mundo está fazendo, meus irmãos. Irmãos, hoje o mundo prega uma coisa bonita, mas na verdade é tudo falso. Olhe para o mundo hoje, meu irmão. Olhe para o mundo hoje, minha irmã. Será que no mundo hoje tem alguma coisa de bom? É claro que não. É claro que não. Você vê coisas acontecendo que é desagradável. Filho matando pai, irmão matando irmão, maridos traindo mulheres, mulheres traindo maridos, famílias sendo destruídas. Essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Romanos 12:2 fala com relação a tudo isso, meus irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer lá também em João, na primeira epístola de João, na primeira carta de João, no capítulo 2 e o versículo 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha que palavra que se completa uma na outra, irmãos. Paulo fala, não se conforme com este mundo. E João fala que para a gente não amar este mundo. Se conformar com este mundo é aceitar tudo que o mundo nos manda. Você tem que fazer isso porque isso é bom. Você tem que vestir essa roupa porque essa roupa é bonita. Essa roupa está na moda. Irmãos, Jesus não veio pregar moda. Jesus não veio pregar o mundo. Jesus veio pregar a palavra de salvação. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não conforme com este mundo. Não aceite o que o mundo coloca na sua casa. Não aceite o que o mundo coloca na sua vida. Não aceite o que o mundo coloca para os teus filhos, para as tuas filhas. Porque quem dita a sua vida é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, hoje o mundo está entrando dentro da igreja. Estamos dando lugar ao mundo. E quem vai julgar o mundo, irmãos? É a igreja. Hoje o mundo está nos julgando. Mas no tempo do fim, a igreja que vai julgar o mundo. Então, irmãos, não vamos dar lugar ao diabo na nossa vida. Não vamos dar lugar ao mundo na nossa vida. Meus irmãos, é tempo de despertar. É tempo de estarmos atentos a tudo o que acontece. Mas, irmãos, não deixe que o mundo controle a sua vida. Não deixe que o mundo haja na sua vida. Busque o entendimento. Busque o Espírito Santo. Busque a presença de Deus. Encha o seu coração da palavra do Senhor. Não ame o mundo. Não ame as coisas que tem no mundo.
Porque o mundo só tem coisas ruins a nos oferecer. Coisas ruins que para os nossos olhos é bom, mas futuramente é ruim, é condenação, é lago de fogo. Então, meus irmãos, que possamos ser transformados pelo Espírito Santo, pela renovação do entendimento. A renovação do entendimento é o Espírito Santo. É Ele que nos renova, é Ele que nos transforma. Então que venhamos buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, e que possamos viver no mundo, mas não como o mundo, mas vivermos diferente, vivermos por Deus, como o Senhor Jesus Cristo viveria neste mundo, firmes na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Então, meus irmãos, que possamos viver no mundo, mas vivermos aqui neste mundo como Cristo viveria, como Cristo viveu, pregando a palavra do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Pregando o evangelho do Senhor, buscando a presença do Pai em nossas vidas, meus irmãos. Que a presença de Deus venha estar em nossas casas, nossos lares, em nossos familiares. E que o Espírito Santo venha renovar o nosso entendimento, a nossa vida, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente viva, meus irmãos, como o mundo quer. A vontade de Deus é que a gente viva a vida eterna. A vontade de Deus não é que a gente viva nesse mundo com dor, ranger de dentes. Porque aqui nesse mundo a gente só vai ver pestes, guerras, rumores de guerras. Mas, irmãos, a vontade de Deus é que a gente tenha uma vida e uma vida com abundância. Vamos lembrar o que a palavra do Senhor fala lá em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, meus irmãos, em parte pode até ser aqui, porque Cristo nos dá, para que possamos viver bem e agradável, porque a palavra do Senhor fala que nós comeríamos o melhor dessa terra. Mas a vida em abundância que Cristo fala é a vida eterna. É a vida que nós vamos ter quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, meus irmãos, que possamos ser renovados pelo entendimento, pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha entrar em nossas vidas, nos transformar, para que possamos fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, neste exato momento eu queria pedir aos irmãos que os irmãos fechassem os olhos e orassem junto comigo. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Meu Pai, abençoa, meu Pai, este meu irmão, esta minha irmã, que está ouvindo, meu Pai, esta pregação, este estudo, esta meditação na palavra do Senhor, meu Pai. Entra, meu Pai, no coração do teu servo e da tua serva, Pai, que está ouvindo, meu Pai, seja na rádio, seja no YouTube, esta pessoa, meu Pai, que está acompanhando, meu Pai, esta pregação, meu Pai. O Senhor vai alcançando, meu Pai, ao coração de cada um, vai transformando, Pai, que o teu Espírito Santo venha fazer uma renovação completa na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que o teu Espírito Santo venha habitar, Senhor, no coração de cada um, meu Pai. Que a presença do Senhor venha estar na vida de cada um. Abençoa grandemente, Pai. Abre, Senhor, as nossas visão espiritual. Abre, meu Pai, a nossa mente para que possamos, meu Pai, fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que possamos viver nesse mundo, Pai, porque a palavra do Senhor fala lá em João
Jesus não veio, Pai, para nos tirar do mundo, mas para que vivêssemos aqui, Pai, mas com a presença do Senhor em nossas vidas. Então, Senhor, que possamos viver neste mundo, até quando, meu Pai, o Senhor Jesus Cristo voltar. E que possamos viver neste mundo, Pai, fazendo a Tua vontade, vivendo, meu Pai, a Tua palavra, vivendo, meu Pai, o Teu Evangelho, pregando o Teu Evangelho, alcançando mais e mais almas, Pai, para o reino dos céus. Ó Senhor, fazendo a diferença em cima dessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo venha estar em nossas vidas, Pai, em todos os aspectos, todos os momentos, que possamos ser a imagem e a semelhança de Cristo no falar, no andar, no caminhar, no vestir, meu Pai, no nosso modo de viver, na nossa vida, Pai. Que a presença do Senhor Jesus Cristo venha estar, meu Pai, em nossas vidas, Pai, em todos os momentos, meu Pai. É o que eu peço, meu Pai, e desde já agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que nos acompanhou pela Rádio Porta-Voz de Cristo, aos irmãos também que nos acompanhou pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe, que a palavra do Senhor possa falar grandemente ao coração de cada um, que Deus possa falar grandemente ao coração de cada um, e que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos.